Olá, tudo bem? Nesse vídeo de C Sharp, nós vamos estudar o Entity Framework e criar um banco de dados de suas tabelas a partir das classes da nossa aplicação. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Abra o seu Visual Studio. Eu vou usar o 2022, se quiser pode usar o 2019. Criar um projeto. C Sharp, Windows, área de trabalho, aqui ó, aplicativo do Windows Forms, .NET. Próximo, aqui é o nome da aplicação, próximo. Se você estiver usando o Visual Studio 2022, você seleciona o NET 6, se não seleciona o NET 5. No caso do Visual Studio 2019. Criar. Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções. Sobre o nome do projeto, clique o botão direito Adicionar classe. O nome da classe é Produtos, adicionar. Ela é pública. Agora eu vou pôr algumas propriedades aqui. Coloquei essas três propriedades, ID, descrição e unitário. Agora eu vou criar mais uma classe, Ctrl Alt L. Mostrou o gerenciador de soluções. Em cima do nome do projeto, clique o botão direito do mouse, adicionar, classe. Eu vou chamar essa classe de Data Context. Você pode pôr o nome que quiser, só tem que lembrar que classe que se trata. Ela é pública. Agora, eu vou fazer o construtor dela. Se é construtor, tem que ter o mesmo nome da classe. Essa classe aqui, ó, ela é derivada de dbContext. Fica vermelho, coloca o mouse em cima. Mostrar possíveis correções, e Using System Data Entity. E o Visual Studio vai pôr a namespace aqui em cima. Voltando aqui no construtor, Data Context, que é o construtor dessa classe, base, abre e fecha parênteses, e aqui é o bloco do construtor. Esse bloco vai ficar vazio, então ele pode ficar assim, ó. Aqui eu vou pôr a string de conexão do meu banco de dados. Para isso eu vou fazer assim, ó, vou em exibir, SQL Server Object Explorer. Aqui, no meu SQL local, que é aquele que vem com o Visual Studio, eu vou criar aqui. Se ele tiver assim, ó, desconectar. Clique o botão direito, Add SQL Server. Aqui na caixa Connect, local, MS SQL Local DB é o banco de dados que vem com o SQL. Faz assim, ele abre. Eu vou aqui, ó, em Database, vou pegar qualquer database que tiver aqui. Se você tiver um aí, seleciona ele, pressiona o F4. Acho que tem que dar um clique assim, ó. Ó, o meu não apareceu, certo? Eu vou fazer assim, ó. Vou fechar aqui e vou pressionar o F4 até aparecer as propriedades do banco. Até aparecer, ó. Tem que aparecer essa caixa aqui, ó, a agência, que é desse banco de dados. Aí aqui, ó, eu vou ter connection string. Tá na ordem alfabética, ó. Se estiver aqui para baixo, você vai para cima. 2 cliques aqui, ele seleciona essa string. Ctrl C, clico aqui, ó, Ctrl V, ele vai dar uma reclamada por causa desse caractere aqui. Vem aqui antes da aspas e coloca o arroba. Só que esse banco de dados aqui já existe, ó. Catálogo, agência, auto, é esse aqui. Eu quero criar o estoque. Só que eu não posso criar o estoque porque eu já tenho um estoque aqui. Eu vou criar o estoque 2. Eu vou apagar esse aqui, ó, porque eu não preciso dele. Isso aqui foi um teste.
Então tem que ser um banco de dados que não exista. Eu vou criar o estoque 2. O 1 foi de um outro vídeo. Se você não tem nenhum banco de dados para copiar a string de conexão, você vai ter que digitar isso aqui manualmente. Uma vez feito isso daqui, já dá para gerar. Então vamos fazer assim, ó, ferramentas, gerenciador de pacote do Nugget, aqui na console do gerenciador de pacotes. Tem um PM aqui, ó, aqui na frente. Enable Migration e pressiona o Enter. Digita Enable Migration e pressiona o tecla Enter. Ele demora um pouco. Então ele terminou de checar. Eu vou aqui e vou atualizar esse servidor. Vou abrir novamente e não tem nada acontecendo ainda. Por quê? Porque agora eu preciso fazer o Migration. Eu habilitei o Migration e agora vou fazer a minha primeira alteração. Add Migration, vou colocar o estoque 1. Aqui o nome você que escolhe, dá um nome coerente. Aí ele fez, gerou aqui também alguns códigos, mas ainda não é suficiente. Eu preciso agora fazer o Update Database. Digitei Update Database e pressionei o Enter. E ele vai começar a fazer as minhas alterações. Vai atualizar o meu banco de dados com esse código que ele acabou de gerar. Então ele já fez, ele já aplicou o estoque 1. Vou novamente aqui no servidor e vou atualizar. Vou abrir, ele já gerou o estoque 2. Vou abrir aqui, ó. Também aqui em Tables. Veja que ele gerou apenas a tabela do Migration. Essa tabela controla as alterações que eu faço aqui, ó. Ela fica nessa tabela. Então, como eu faço para gerar a minha tabela produtos? Essa daqui. O que está faltando? Aqui em Data Context, ou você vem por aqui, ó, 2 cliques em Data Context, vai vir no mesmo lugar. Eu vou pôr uma propriedade aqui. Essa propriedade diz o seguinte, que a minha classe produtos, essa classe aqui, vai criar uma tabela produtos aqui no banco de dados estoque. Eu vou salvar, eu tenho que executar novamente o Migration, só que agora em vez de pôr aqui 1, eu vou pôr aqui 2. Digitei e pressionei o Enter. Ele fez o Add Migration, agora eu vou fazer o Update Database. Digito o Update Database e pressiono o Enter. Sempre que ele realiza o comando, ele volta aqui no PM, no Prompt. Agora ele gerou aqui, ó, no estoque 2, a tabela Produtos. Vou clicar o botão direito sobre ela e vou no View Design. Aí a tabela está aqui, ó, ID, descrição e unitário. Aqui em Produtos, ID, descrição e unitário. Eu vou fechar algumas coisas aqui, ó. Tem muita coisa aberta. Deixar apenas o que importa nesse momento. Só que veja aqui, ó, o que aconteceu. Esse aqui ficou nvar max. E esse aqui, unitário, decimal de 18. Eu queria um controle melhor. Eu queria gerar isso aqui com um varchar de 70. E esse aqui um decimal de 10.2. Então, como eu faço isso? Primeiro eu vou fechar aqui. Uma das maneiras seria eu decorar as propriedades aqui com o Data Annotation. Existe essa possibilidade, mas não é a que nós vamos usar. Então, para cada classe que eu tiver aqui, ó, tem aqui produto, certo? Que é essa aqui. Então, eu vou criar uma classe de mapeamento dessa daqui. Vou fazer assim, ó, vou clicar no botão direito sobre o nome do projeto, vou adicionar classe
Vou pôr o mesmo nome da classe que eu quero mapear e vou pôr assim map. Aqui ela vai ser public. Esta classe aqui, ela é derivada de Entity Type Configuration. Fica vermelho, coloca o mouse em cima, possíveis correções. Using System.data.entity.model configuration. Clicou, ele vai pôr a namespace aqui em cima. Aqui é sempre assim. Esse daqui é o nome da classe que você está mapeando, que no caso eu estou mapeando a classe produtos. Então voltei aqui para classe de mapeamento. Agora eu vou fazer o construtor dessa classe. Se ele é o construtor, ele tem que ter o mesmo nome da classe. O método toTable, ele vai dar um nome para a tabela. A tabela vai chamar produtos. Esse daqui é a minha chave primária, que vai ser o ID. O ID é o ID dessa classe aqui, ó. Estou falando sempre dessa classe. É ela que eu estou mapeando aqui, ó. Aí, aqui, estou mapeando a propriedade descrição. Ela é requerida, é obrigatória. O tipo dela é varchar. E o tamanho máximo dela é de 70. 70 caracteres. E vai ser um varchar de 70, é isso que está dizendo aí. E não pode ser nulo. Vou mapear agora a outra propriedade. A propriedade unitário. Propriedade unitária daqui, ó. O tipo dela é decimal. Um decimal com precisão de 10 com 2. Isso vai ocupar menos espaço do que os 18 que tinha lá. Vou salvar. Se eu rodar isso aqui assim, não vai funcionar. Porque ainda falta um detalhe. Eu vou aqui em Data, Context, depois aqui das propriedades. E eu vou sobrescrever um método. Agora eu vou fazer a atualização, add migration, estoque, eu acho que é o 03. E se eu não souber? Esse nome aí é um nome que eu estou dando. Aqui está o 02, ó. 01, 02. Pode ser o 03, mas se fosse o 05, 06 também não tinha problema. Pressionei o Enter para ele fazer essas atualizações. Isso aqui já foi. Agora eu vou fazer o Update Database e vou pressionar o Enter. Vou aqui, ó. Cliquei o botão direito, View Design. Agora ele ficou varchar e decimal com 10, de acordo com o mapeamento aqui da minha classe Produto Map. Ó, é um varchar de 70, um decimal de 10,2, um decimal 10,2. E se eu precisar colocar mais uma propriedade aqui na minha classe, vou pôr aqui a unidade de medida. Então, o que eu preciso fazer, além de colocar ela aqui? Eu preciso ir aqui no meu Produto Map, vou copiar essa linha, a minha propriedade é 1, eu quero que ele chama o N na minha tabela produtos, e quero que ele tenha 3, apenas 3 caracteres no máximo. Ainda continua sendo a tabela produtos. Vou aqui embaixo. Agora é o 4, pressionei o Enter. Ele não achou o N. É porque eu coloquei aqui no tipo, né? O tipo aqui é varchar.
Estoque 4. Eu uso a setinha do teclado aqui, eu volto no comando aqui que está no PM aqui. Agora ele gerou. Update Database e pressiono o Enter também. Para verificar, eu clico aqui o botão direito, View Designer. Aqui apareceu o unitário, varchar de 3, esse que eu criei agora. Mas e se eu criasse uma nova tabela? Vamos dizer aqui, ó. Vou aqui em gerenciador de soluções, vou criar uma classe. Adicionar classe. Vamos chamar essa classe de clientes. É uma classe pública. Vou criar só 2 propriedades aqui, só para não esticar muito o vídeo. O ID. Vou até copiar aqui de produto, ó, e a descrição vai ser o nome do cliente. E nome. Vou salvar. O que eu preciso fazer antes de eu gerar aqui o Migration e o Update Database? Eu preciso criar a minha classe de mapeamento. Então eu tenho aqui só o cliente. Ó. Preciso ter produtos e produtos map e preciso ter cliente e cliente map. Vou clicar o botão direito aqui e vou gerar outra classe. Vou adicionar outra classe. Adicionar classe. Então é uma classe pública derivada desta classe aqui. E ela vai mapear a classe clientes. Coloco o mouse em cima, mostrar possíveis correções. Então é essa aqui, ó, System Data Entity Model Configuration. Agora eu preciso fazer o construtor desta classe. Construtor tem o mesmo nome da classe. E tem um bloco de códigos que vai aqui dentro. Então, dessa vez aqui, ó, eu fiz um pouquinho diferente. To Table eu criei o nome da tabela, a chave primária que é o ID, a propriedade nome aqui da minha classe, lá no banco de dados vai se chamar nome cliente. Aqui no banco de dados vai gerar uma tabela chamada clientes e a propriedade nome no banco de dados vai chamar nome clientes, vai ser um varchar com 70. Já é o suficiente? Não, não é o suficiente. Eu preciso vir aqui no Data Context, pegar esse daqui, ó, essa propriedade aqui, duplicar. E agora, eu estou dizendo que minha classe clientes vai gerar uma tabela clientes. Agora sim. Então eu vou fazer aqui novamente o Update Migration, vou pôr o 5. Mais uma vez, eu usei as setinhas do teclado para cima, ele volta no comando anterior. Eu dou uma arrumada e pressiono o Enter. Agora eu vou fazer o Update Database. E ele já fez. Vou aqui fazer o refresh. Fiz o atualizar no banco de dados. Vou abrir novamente. Database. O estoque 2, as tables, agora eu tenho uma table chamada cliente. Clico no botão direito, View Design. Opa, ele gerou nome e gerou nvarmax. Por que isso aconteceu? Vamos verificar, faltou alguma coisa. Faltou aqui, né? Preciso colocar aqui também. Aqui eu estou na classe Data Context. Esqueci de pôr aqui embaixo. Ó. Instanciar a classe Clientes Map. Aí não pode esquecer nada. Eu vou voltar aqui. Ó. Vou tentar no 5. Vamos ver se ele vai deixar. Deixou. Aí vou voltar aqui no Update Database.
Vou clicar o botão direito sobre a tabela clientes, View Designer. Varchar de 70, nome cliente. Vou fechar aqui, ó. Então, é o nome cliente, ó. Foi o nome que ele gerou aqui na tabela do banco de dados. Então, você tem que dominar esse processo aqui, porque não adianta você aprender a criar a tabela e depois você precisa modificar e não consegue. Então, para trabalhar com o Entity Framework Code First, ou seja, eu tenho o código, a partir do código eu gero o database, eu gero o banco de dados, eu tenho que ter esse processo aqui. Tenho que ter a classe, o mapeamento da classe, o data context e fazer o add migration e o update database. E tenho que lembrar que aqui no data context eu tenho sempre que criar a propriedade aqui, que é a minha tabela que vai ser criada, e tenho que criar a classe aqui do mapeamento, tudo em data context. Então treina bastante isso daqui que a gente vai começar a entrar em Entity Framework. Essa maneira de trabalhar aqui com Entity Framework é muito, mas muito usada mesmo. Só que a gente tem que dominar. Isso aqui precisa estudar, precisa praticar, senão não entra na cabeça. Você viu que para eu fazer aqui, eu também dei umas vaciladas aqui, ó. Por quê? Porque não pode esquecer nenhum detalhe, senão a coisa não vira. Isso aqui é só para criar o banco de dados. Depois nós temos que acessar esse banco de dados. Aí é uma outra história. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.